Olá, aqui é o Paulo. Eu recebo muitas perguntas de contadores me questionando sobre qual a melhor ferramenta para uma determinada necessidade. Qual a melhor ferramenta de controle de tarefas, qual a melhor ferramenta para gestão de documentos, para integração do financeiro, etc. Não importa. E, normalmente, a minha resposta não é aquela que o empresário estava esperando. Porque a grande verdade é que não existe a melhor ferramenta para todos os escritórios. O que existe é a ferramenta mais adequada para um escritório em particular e para aquele momento daquele escritório, porque as necessidades mudam com o tempo. Então, como essa escolha nem sempre é uma escolha muito intuitiva, eu resolvi gravar esse vídeo aqui, onde eu vou compartilhar com você as principais dicas de como você deve escolher a melhor ferramenta tecnológica para o seu escritório contábil. É logo depois da vinheta. Se você ainda não me conhece, eu sou Paulo Farias e a minha missão é ajudar os empresários contábeis a otimizar seus processos e atrair mais clientes para os seus escritórios. Se você tem interesse por esses temas, então não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e também deixar aí a sua curtida, ok? Bom, então vamos lá. Como então escolher a melhor ferramenta para o meu escritório? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que existem dois tipos de soluções tecnológicas para o seu escritório. E aí é importante eu começar diferenciando essas soluções, porque a forma de você escolher dessas duas soluções é muito diferente. Primeiro, você tem o seu sistema operacional, que é o sistema principal do escritório contábil e que vai ali automatizar ou controlar as principais operações do sistema. Vai estar lá a folha, o fiscal e o contábil. Tá? Então esse é o seu sistema operacional. Alguns gostam de chamar também de ERP contábil. Eu gosto de chamar de sistema operacional porque ele efetivamente cuida da operação do sistema. Tá? Então esse é o primeiro tipo. O segundo tipo são as ferramentas tecnológicas. As ferramentas tecnológicas são sistemas auxiliares. Né? Então essas ferramentas elas auxiliam o empresário ou a empresa a otimizar ainda mais o seu processo. Então ele tem lá o seu sistema principal, que efetivamente já é uma forma de automação, mas esse sistema, como ele tem que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo, principalmente do negócio principal do escritório contábil, existem muitas outras áreas ali complementares em que ficam ali problemas de performance, problemas de otimização e que são resolvidos por essas ferramentas tecnológicas que aumentaram muito nos últimos anos, justamente por conta da disponibilidade dessas ferramentas através da nuvem. Então, a primeira coisa é a gente diferenciar esses dois tipos de ferramentas. E por que essa diferença é necessária? Porque adquirir um sistema operacional e adquirir uma ferramenta tecnológica, vamos dizer, uma ferramenta de controle de obrigações, é completamente diferente. É como se fosse a diferença entre você adquirir uma casa e você adquirir um telefone celular. Então, você há de concordar que quando você vai adquirir uma casa, é uma decisão muito mais importante. Consequentemente, você tem um esforço e todo um trabalho que você precisa desenvolver para que você faça aquela escolha. É praticamente um projeto, porque você vai morar ali naquela casa pelo menos 10 anos, pelo menos você imagina que vai morar, né? Ninguém comprou uma casa para morar por 6 meses. Tá? Já o telefone celular você pode comprar, se você não gostar, você pode trocar depois, o custo pela troca não vai ser tão significativo e o esforço perdido. Então, primeira coisa é isso. E aí há semelhanças, né, que vale a pena a gente destacar. Então, por exemplo, quando você vai comprar uma casa, você visita muitas casas. Né? Então, da mesma forma, o sistema operacional, você tem que chamar todos os fornecedores e para ver o que esses fornecedores têm a apresentar. Por quê? Por que você precisa chamar todos? Porque, além das necessidades atuais que você tem que pensar nas necessidades futuras. Tanto na casa, né? Então um casal jovem que não tem filhos ainda, eles não vão comprar um apartamento que não tem área de lazer, porque provavelmente eles já estão pensando daqui a alguns anos ter filhos. Então eles já pensam nas necessidades futuras. Mesma coisa
não no seu escritório contábil. Se você está adquirindo o seu sistema operacional, você deve pensar qual os seus planos de crescimento, que tipo de clientes você não tem hoje, mas você pretende ter no futuro. E aí considerar tudo isso no seu processo de seleção. Normalmente também, na casa, você vai lá e conversa com as outras pessoas que moram ali naquele bairro. Né? Se for um apartamento, você conversa com o síndico. Então, no sistema operacional, a mesma coisa. Você tem que se cercar de muitos cuidados, porque o erro custa caro. Então, você vai também conversar com outros contadores que já usam aquela solução, né, para saber deles como é o atendimento, né, e como é que funciona mesmo, né, se não dá muito trabalho, se não exige muita mão de obra manual. Tá? Então, existe uma série de cuidados. E, além de tudo, num sistema operacional, você nunca deve focar no preço. Nunca. Né? Inclusive, é uma recomendação que eu dou, é que você não utilize soluções gratuitas. Mesmo que você seja muito pequeno, que você esteja começando, não comece com a solução gratuita. A menos, claro, que essa seja a única opção. Você não tem outra opção a não ser começar com um sistema operacional gratuito, aí você começa. Mas já com uma meta muito clara de quando atingir um certo limite de faturamento, você fizer essa mudança. Porque, obviamente, é muito melhor que você já comece com uma solução profissional, que é aquela que você vai realmente querer ficar aí pelos próximos anos, ok? Então você não deve focar no preço. Bom, então você já percebeu, e certamente você já sabe, que a escolha de um sistema operacional é um processo que exige realmente um cuidado muito grande, um tempo também muito grande e um esforço muito grande antes de você fazer realmente a contratação definitiva da solução. Agora, você pode me perguntar, mas Paulo, e no caso das ferramentas, eu também não preciso ter o mesmo cuidado, a mesma atenção? Eu digo não, você não precisa ter. Claro que você vai precisar ter algum cuidado, mas essa escolha é completamente diferente. E por que essa escolha deve ser diferente? Porque as ferramentas, elas são projetadas, como eu disse no início, para você melhorar a sua performance em uma determinada área. Então, para você aumentar a sua produtividade. Então, o que direciona a escolha da ferramenta é, em primeiro lugar, qual é o problema que você quer resolver. Então, você parte de um problema que você quer resolver. Quando a gente está falando em otimização de processos, que nada mais é do que a gente tentar reduzir custos ou reduzir falhas, né? Normalmente, quando a gente está otimizando um processo, a gente está buscando essas duas coisas. Ou reduzir custos, ou reduzir falhas, ou aumentar a performance de alguma maneira. A gente sempre está buscando trabalhar um determinado gargalo. O que é um gargalo no processo? O gargalo no processo é justamente quando você analisa o seu processo e identifica, nesse ponto aqui eu tenho um gargalo. Ou seja, eu estou gastando mais dinheiro ali, por alguma razão, eu estou tendo mais erros ali, ou a minha performance está diminuindo por alguma razão em particular. Então, o ponto de partida é o problema. Então, vamos dizer que, por exemplo, você andou tendo problemas com a entrega das obrigações. Isso gerou multas e trouxe prejuízo financeiro para a empresa. Depois disso, você fez todo um controle para que não ocorresse novamente o atraso. Só que esse controle todo que você fez criou aí um custo adicional no sistema como um todo, que está muito grande, que está pressionando a sua margem e está pressionando ainda mais os prazos, porque precisa controlar e isso dá mais trabalho. Então você precisa resolver esse gargalo. E ele pode ser resolvido por uma ferramenta. Existem ferramentas para atacar esse gargalo? Existem. Então, o que você precisa fazer? Você identificou qual é o gargalo, qual é o problema, você vai buscar uma ferramenta que resolva aquele problema específico e aquele problema pontual. Então, as melhores ferramentas são as que resolvem problemas específicos. Tá? Então, por conta disso, elas tendem a ser mais simples e tendem a ser mais numerosas também. É por isso que muitos escritórios têm muitas ferramentas. Tem um sistema operacional só, mas tem muitas ferramentas, dezenas, alguns têm dezenas de ferramentas. Porque cada um vai resolver um problema em particular. Isso é bom, isso não é ruim. Às vezes tem contador que pensa que isso é ruim. Tem contador que me diz assim, Paulo, eu tô com muita ferramenta aqui, isso tá me custando muito. E então eu estou procurando uma que resolva todos os meus problemas. Essa procura, ela provavelmente não vai ter sucesso.
Porque se uma ferramenta ela tenta resolver vários problemas, e às vezes as empresas de software caem nesse risco, caem nesse problema de tentar atender vários problemas na mesma ferramenta. O que é que vai acontecer? A ferramenta acaba ficando muito complexa, é mais difícil implantar ela e ela também fica mais cara. Quer ver, por exemplo, um indicador de que uma ferramenta você deve ter cuidado com ela? É quando o fornecedor ele cobra pela implantação. Se o fornecedor cobra pela implantação, é porque aquela ferramenta provavelmente é muito complexa, dá muito trabalho para implantar, exige muito treinamento e aí ela vai exigir também um esforço maior de avaliação, porque se você vai ter que pagar pela implantação, você vai demorar para ver os resultados, não é um bom indicador. Então, quanto mais focada for a ferramenta, melhor. Se ela resolve só aquele problema que você quer, prefira essa ferramenta. E aí, uma questão que muitos não veem, muitos contadores, muitos empresários não veem, é que você não precisa, no caso da escolha da ferramenta, ficar comparando vários fornecedores. Não precisa ter esse esforço. Porque como a ferramenta, as melhores ferramentas, como eu disse, elas resolvem um problema específico, o que você precisa ter muito bem definido qual é o problema que você quer resolver. E uma métrica também associada a esse problema, que vai servir para você avaliar se a ferramenta serve ou se não serve para você. Então, de novo, se você quer uma ferramenta para reduzir a mão de obra, né, para reduzir o custo, para que você tenha menos esforço de atividades manuais, o que é que você vai fazer? Você vai medir quanto você está gastando hoje no seu processo atual, você vai medir, e aí depois você vai, depois que você implementar a ferramenta, você vai medir quantos por cento você economizou com aquele processo, e aí você vai saber se teve sucesso ou não. Então é importante que você tenha essa métrica, porque com essa métrica você vai questionar o fornecedor. Por exemplo, muitas vezes os fornecedores eles já têm uma métrica dessa, eles já podem dizer assim, olha, eu tenho essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta que ajuda, por exemplo, na integração do financeiro com a contabilidade e lhe ajuda aqui a reduzir em, 70% os lançamentos manuais. Então você vai ter uma redução de 70% nos lançamentos manuais. Com isso você consegue ter uma estimativa de quanto vai economizar com aquela ferramenta. Tá? Muitas vezes os empresários não tomam esse cuidado de saber qual é o custo do seu processo atual. É bem fácil fazer isso. Com uma planilha de timesheet você faz. Se você tem essa métrica e se você questiona o fornecedor, você não precisa ficar comparando vários fornecedores. Você implementa aquela ferramenta e avalia. Se não funcionar, você troca. É por isso que eu recomendo, uma outra dica aqui, é que você procure justamente as ferramentas que não cobram implantação. É um indicador de que ela é mais simples, ela é mais fácil de implementar e também você consegue testar ela na prática. Porque o bom das ferramentas é que você pode testar ela na prática. Um sistema operacional não dá, né? Como é que você vai testar um sistema operacional? Por isso que você tem que avaliar muito bem antes dele de contratar. Porque depois que tomou a decisão, o custo de voltar atrás é mais complicado. Já a ferramenta não. Se você busca uma ferramenta, ela não cobra pela implantação. Você opta pelo contrato mensal, não opte pelo contrato anual. Essa é outra dica muito importante. Muitas ferramentas, elas vão oferecer o preço mensal e o anual. E claro, o anual vai ter um bom desconto em relação ao mensal. Porque o fornecedor quer que você fique por mais tempo. Isso é o que vai garantir a margem de lucro dele. Só que aí você está correndo o risco de, se na hora que você implementar a ferramenta e avaliar, ela não trouxer os resultados que você estava esperando, você vai ter que ficar com a ferramenta ali durante 12 meses. Então, a minha sugestão, contrate o plano mensal, mesmo ele sendo mais caro, faça um teste rápido, em um mês ali, normalmente se a ferramenta é simples, é pontual, você já consegue ter essa avaliação. E aí, se funcionou, você muda para o plano anual. Não funcionou? Cancela aquele contrato, busca outra ferramenta. Então essa é a grande vantagem de você trabalhar com essas ferramentas que automatizam processos e resolvem problemas pontuais. Você consegue implantar rápido, você consegue testar se tem resultados e aí com isso você vai trabalhando os gargalos. E gargalo é assim, a otimização de processo, quando você resolve um gargalo em um lugar, resolve ali, vai aparecer
em outro. Porque aquele outro não estava mascarado, porque você tinha um mais grave, né? E quando você trata aquele mais grave, aí vai surgir o próximo. E aí você vai buscar outra ferramenta para resolver esse novo gargalo. Mais uma vez, não tem receio de ter muitas ferramentas. Existem escritórios, eu conheço escritórios que tem mais de 50 ferramentas. Eu tenho um escritório em particular que eu conheço que tem mais de 50 ferramentas. E é um dos escritórios que tem o mais alto índice de produtividade do Brasil. Então ele foi implementando essas ferramentas ao pouco, resolvendo gargalos, até o ponto em que ele ele conseguiu alcançar uma alta produtividade. A ponto de hoje ele está fornecendo serviços para outros escritórios contábeis, que não têm essa capacidade de produtividade, então é melhor passar o serviço para ele, ele processa como se fosse uma fábrica, né? E consegue ele ter lucro e a empresa contábil lá na ponta também ter o seu lucro. E desconfie de ferramentas que tentam resolver várias coisas. Tem algumas ferramentas que nasceram para resolver problemas específicos e, por conta das solicitações dos clientes, foram se incluindo outras funcionalidades. A ferramenta acaba ficando muito grande e, quando ela fica grande, não tem outro jeito. Ou o fornecedor vai cobrar mais caro, então o preço vai subir, ele vai ter que cobrar a taxa de implantação e muitas vezes você acaba pagando por uma ferramenta mais cara pela ilusão de por ela ser completa ela vai ser mais útil para você, mas muitas vezes muitas coisas que estão ali não são para o seu momento atual, o que importa é o seu momento atual. E você acaba pagando um sobrepreço por uma ferramenta que você não precisa resolver todos aqueles problemas. Ou, em outra situação, a ferramenta tem muita coisa e tem preço baixo. É pior ainda, cuidado, tenha mais cuidado ainda com esse caso. Se ela tem um preço baixo e tem muita coisa. Por quê? Porque uma ferramenta que tem muitas funções, ela significa que ela tem muito código, muita linha de código ali, muitos programadores desenvolveram muitas funções. E na área de desenvolvimento, eu tenho empresa de tecnologia, eu conheço bem isso, quanto mais código você bota numa ferramenta, mais erros, mais bugs, né? Mais probabilidade de você ter problema na ferramenta. E o contrário também é verdadeiro, né? Quanto mais simples, provavelmente menos livre de bugs, aquele software vai estar e vai funcionar mais redondo, sem precisar de muito treinamento, sem precisar de muito suporte. Então, resumindo, para a gente concluir aqui esse vídeo. Qual as principais dicas para você escolher a sua ferramenta tecnológica, a melhor ferramenta, a ferramenta mais adequada para aumentar a produtividade no seu escritório? Em primeiro lugar, defina qual é o problema que você quer resolver. Segundo, busque uma ferramenta que resolva aquele problema. Quanto mais pontual, quanto mais simples, melhor. Porque uma vez que você atacar aquele problema, o próximo problema a ser tratado pode ser em outro lugar completamente diferente. Então não busque uma ferramenta que tenta resolver vários problemas. Foque naquele que você quer resolver. Busque soluções simples, que sejam simples ao ponto de não precisar cobrar pela implantação. Se o fornecedor cobra pela implantação, é um sinal de que provavelmente aquela ferramenta é muito complexa e vai entregar muita coisa que você vai acabar não utilizando. Se exige um treinamento muito extenso, provavelmente tem muitas funções que você não precisa para ela. Não se preocupe em comparar vários fornecedores. Não. Busque um que resolva o seu problema e implante e teste na prática. Busque uma solução que não cobre pela implantação e que possibilite que você pague um valor mensal sem a exigência de um plano anual. Também tenha cuidado e eu não recomendo que você adquira um plano anual já de bate-pronto. Vá no mensal, mesmo sendo um pouco mais caro no anual, porque aí você vai testar e se tiver o resultado que você estava esperando, é muito importante que você tenha uma métrica, né? Quanto você está querendo, o que você está esperando, quantos por cento você está esperando ali de reduzir, por exemplo, em mão de obra, em trabalho manual ou em custo mesmo no processo. E aí você avalia essa métrica, se cumprir o seu objetivo, aí você muda para um plano anual, se o fornecedor disponibilizar, porque normalmente vai ser mais barato, 20% ou 30% ali
mais barato no plano anual, ok? Então, essas são as principais dicas e aproveite para aumentar a produtividade da sua empresa. E a última dica, é claro, não se preocupe em ter muitas ferramentas. Quanto mais ferramentas, melhor, desde que elas estejam realmente contribuindo para aumentar a produtividade da sua empresa contábil. Falou? Um grande abraço, sucesso e até o nosso próximo vídeo.